Olá pessoal, meu nome é Lucas Vinícius Marques, faço parte do programa de pós-graduação em Física da universidades, né, em conjunto com as universidades federais de Alfenas e de São João del Rei. Então eu faço aí mestrado no campus da Unifal em Poços de Caldas e hoje eu vou estar apresentando para vocês uma aula sobre momento angular. Então, durante esse curso de fenômenos mecânicos, vocês viram aí vários conceitos, vários conteúdos, né? Que vai, de certa forma, agregar aqui, a ajudar a interpretar o que é um momento angular. Então, vocês já viram força, lá as leis de Newton, vocês viram momento linear, vocês viram energia, mais recentemente viram aí o momento de inércia, o torque, e agora a gente vai aprender o que é esse momento angular e vocês vão ver que muitas das coisas que vocês já viram está próximo aqui do que seria esse momento angular. Vai ajudar, né, a interpretar até mesmo o formalismo matemático que emprega no momento angular, tá certo? Aqui embaixo eu coloco para vocês o meu e-mail, caso vocês queiram aí estar mandando alguma dúvida, algum exercício, discutir alguma coisa nesse sentido, pode estar mandando esse e-mail que eu retorno, tá certo? Fique à vontade. E aqui, pessoal, eu coloquei aqui esse sumário aí só para delimitar, né, a forma que a gente vai trabalhar nessa aula, como eu dividir essa aula. Porque às vezes você quer voltar, fala, eu não lembro desse conteúdo, eu parei nessa parte aqui, eu quero ver uma parte importante, tá certo? Aí coloquei dessa forma aí. Primeiro eu vou apresentar para vocês a definição, né, do que é um momento angular, de forma mais direta ali, alguns pontos importantes, sistema de unidade, de medida internacional, tá certo? Os três pontos de análise, que a gente analisa uma partícula, depois generaliza isso para duas ou mais partículas, né, para um sistema de partículas no geral. Depois das três, a gente passa a analisar isso para um corpo rígido, tá? E por fim ali eu trago a conservação do momento angular. Então vocês já viram a conservação do momento linear, a conservação da energia e agora eu vou apresentar para vocês a conservação do momento angular, que também é uma base ali muito importante para a física. Depois trago aí um resumão de tudo, né? Junto tudo isso em um slide só, que às vezes fala assim, mas qual que é o momento angular? Quando que eu devo calcular qual? Trago ali no resumão ali para vocês poder analisar num único slide, tá certo? Ali mais pro final vou trazer um exemplo de simulação. Os exemplos é para aproximar da realidade, né? Você conseguir ver o momento angular aplicado isso no dia a dia e também a simulação para fazer vocês ajudar vocês a analisar o momento angular, porque às vezes a gente vê isso de forma escrita, de forma teórica, não só o momento angular, mas vários outros conteúdos da física, muitas vezes a parte teórica ou o formalismo matemático empregado nesse fenômeno, algum fenômeno que a gente vem analisando, nesse caso o momento angular, a simulação ela pode nos ajudar a enxergar isso, tá certo? Então vamos lá. Então, pessoal, se você pegar vários livros aí na internet, qualquer outra ferramenta que você tiver para aprender, estudar ou conhecer o que é o momento angular, eles vão trazer essa definição de várias formas, no sentido que todas elas vão convergir para um ponto só. Muitas vezes não tem muito o que descrever, sabe? Então, pode ter uma palavrinha ou outra que muda, mas sempre vão convergir para um ponto só. Então, eu trago essa seguinte definição para vocês: que o momento angular é uma grandeza física que mede a quantidade de movimento dos corpos em rotação. Como assim? O que é isso? Vamos olhar esse desenho aqui. Esse desenho é o seguinte: a gente tem uma partícula de massa m, velocidade v. Então, esse aqui já seria o quantidade de movimento ali, né? O momento linear, tá certo? Então, o vetor R posição, produto vetorial dele com P, que é o momento linear, nos dá o momento angular. Então vocês já viram, momento angular, momento linear, vocês já viram isso anteriormente, que é m vezes v, tá certo? Então, se a gente pega uma partícula se deslocando, e agora a gente quer analisar o momento angular dela, você escolhe um ponto de origem, isso é muito importante, porque o ponto de origem que você vai escolher para analisar esse teu problema, é igual os outros exemplos, gente. A gente sempre busca aquilo que vai favorecer a gente a analisar o nosso problema. Geralmente a origem ali, o centro, ajuda nessa análise, tá certo? Então, ele depende da origem. Professor, mas eu não quero escolher a origem, eu quero escolher a extremidade.
de algum lugar, nesse círculo, por exemplo, quero escolher esse ponto aqui, pode. O que você tem que fazer? Traçar um vetor R para cá. Ah, professor, quero colocar um outro vetor R na direção de V aqui, pode? Pode, mas você vai ver o que acontece daqui a pouco. Então, o momento angular, ele depende da origem que você escolhe. É igual o torque, também depende, na onde você vai estar analisando, tá certo? Então, vamos lá. O momento angular, então, o que é? O que eu posso definir aqui, então? O momento angular, ele é o produto vetorial do vetor R com o vetor P. P, lembrando, momento linear, massa vezes velocidade. Então, o produto vetorial desses dois vetores nos dá o vetor L, que é perpendicular ao plano do vetor R com P. Então, R e P tem que estar num plano, nesse caso aqui no plano desse disco aqui, desse círculo, está nesse plano. Então, nos dá um vetor para cima, tá certo? O vetor L perpendicular, que é o que está representando nessa notaçãozinha aqui. O vetor L é perpendicular a R e P. Tem que ser perpendicular a R e P, tá certo? Então, vamos supor, você está me assistindo de uma tela aí, provavelmente. Então, aqui a gente tem o vetor, vamos imaginar que o vetor X é para cá, tá certo? Representado na horizontal. O vetor Y na vertical. E qual que seria o produto vetorial desses dois vetores? Nos dá um vetor perpendicular a esse plano, o plano da tua tela. Então, o que seria o produto vetorial desses dois vetores? Nos daria esse outro vetor entrando ou saindo da tela, entendeu? Esse seria, e é isso que está querendo dizer, que o L é sempre perpendicular ao plano do vetor R com P. Aqui, por fim, eu trago a regra da mão direita. A regra da mão direita, ela ajuda a gente muito a analisar alguns problemas. Não sei se vocês já viram em outra disciplina, alguma coisa assim da regra da mão direita. Provavelmente vão ver outras vezes, mas quem não viu vai relembrar agora, que é o seguinte: se a gente tem uma partícula deslocando, vamos supor que a partícula está nessa posição R, tá certo? Eu coloco o meu vetor R aqui, eu estou analisando a partícula nessa direção. Esse é o meu vetor R, entrando na tela, tá certo? Então ele está entrando na tela, mas a partícula está indo para lá. Eu fecho a minha mão no sentido de V, R, V me dá o momento angular, apontando pelo polegar. O polegar ele aponta para o momento angular, tá certo? Isso aí vai ficar claro, alguns exemplos que eu vou estar trazendo aí para vocês, né? Tá certo? Mas não tem muito erro não, é só lembrar disso. O produto vetorial de RP nos dá o vetor L perpendicular a esse outro plano, tá certo? Aqui, pessoal, não se assustem com esse slide, é muita coisa, muito slide, parece ser muita coisa, mas é tudo aquilo que vocês já viram ou só estou abrindo um pouquinho mais, tá certo? O que é o momento angular de uma partícula? O momento angular de uma partícula, com o nome, como o momento angular de L, de uma partícula com o momento linear P de massa m e velocidade v, é a grandeza vetorial definida em relação a um ponto fixo. É o que eu já tinha falado para vocês no slide anterior. É a mesma coisa que está querendo dizer nessa definição aqui, tá certo? Então, o momento angular ele é um vetor. Eu não lembro se eu falei para vocês, mas o Sistema Internacional de Medida de momento angular, ele é dado por quilograma metro quadrado por segundo, tá certo? Então, dando sequência aqui, a gente já viu que o momento angular é R vetor P. Mas quem que é P? P é mv. Como vocês já viram, eu já falei para vocês. Então, a gente pode também definir dessa seguinte forma aqui. Então, depende da forma que você quer analisar o problema, você já pode analisar direto, tá certo? Então, a definição fica como R, produto vetorial com mv. O módulo disso é o que? É R vezes m, a massa, vezes v, velocidade, o seno entre v e r. O seno entre o vetor r e v. Lembra que eu falei para vocês aquela hora? Ah, eu posso escolher minha origem em que meu vetor r vai ser na mesma direção de v? Pode, mas quanto vai dar isso? Zero, porque o produto vetorial entre dois vetores produto vetorial de dois vetores paralelos
seja a partícula indo para lá, ou seja, ela vindo para cá, passando pelo eixo da origem do teu vetor R, o momento angular é nulo, tá certo? Então, por isso que eu estou falando, depende muito também da onde você vai escolher analisar seu problema. Segunda lei de Newton para rotação. Vocês já viram lá no começo do curso, a segunda lei de Newton, que a força é igual à variação de P em relação a T, que também pode ser escrito como a variação de mv em relação a T. Isso aqui dá aquela famosa lei de Newton que a gente vê no ensino médio, que é massa vezes aceleração, tá certo? Guarda essa informação aqui, que ela está aqui mais para isso, visual, que vocês vão ver a importância dela daqui a pouco. Mas, pessoal, que é o seguinte, o momento angular, devido a um torque externo ou alguma força externa, ele pode sofrer variação no tempo, tá certo? E é isso que está representado aqui nessa notação, nesse formalismo matemático. Por isso que eu coloquei um dt, está variando no tempo. Então, é a variação de L no tempo, a variação de R no tempo e a variação de V no tempo, tá certo? Poderia colocar P aqui? Poderia, mas já coloquei em aberto aqui, tá certo? Já coloquei para vocês ver o que é, fica mais fácil. Mas vamos analisar por que eu coloquei, por que são dois termos aqui? Porque primeiro a gente deriva em relação a R, depois em relação a V. Mas quem que é a derivada de R em relação a derivada de R no tempo? Nos dá a velocidade. Então, isso aqui vira velocidade, derivada disso vira velocidade. Produto vetorial de V com V também é nulo. Por quê? Se V está aqui, está indo nessa, também tem um outro vetor na mesma direção, V é V, tá certo? Produto vetorial entre os dois vetores é nulo. Então, esse termo aqui dá zero. Então, fica dl dt é igual a R, produto vetorial, da variada de mv com dt. Mas quem que é a derivada de mv dt? A derivada de mv dt é a força, não é? É o que está aqui, eu falei para vocês guardarem essa informação. Então, dl dt, a derivada, né? A variação do momento angular no tempo nos dá que é o que? Produto vetorial de R, o R vetor, né? Posição, com a força. Mais uma coisa, quem que é isso aqui? Derivada de R, produto vetorial com a força. É o torque. Então, a derivada do momento angular no tempo nos dá o torque, que é chamada a segunda lei de Newton para rotação, tá certo? Tá vendo que não tem muita coisa aqui que não é um bicho de sete cabeças, é só mais prestar atenção naquilo que vocês já viram, e analisar de forma correta, entendeu? É basicamente isso. Então, a segunda lei de Newton para rotação nada mais é que a derivada do momento angular no tempo, tá certo? Ah, mas por que você chamou de Lzinho aqui? Aqui em cima você chamou de L maiúsculo. Simplesmente o seguinte, às vezes, dependendo da análise que você estiver fazendo, geralmente o Lzinho é chamado quando você está olhando para um elemento de momento angular, para aquele pedacinho, ou para uma partículazinha. O L geralmente o L maiúsculo é dado como um todo, tá certo? Momento angular total. Então, a soma vetorial dos torques que agem sobre uma partícula é igual à taxa de variação no tempo do momento angular da partícula, tá certo? Aqui, pessoal, eu trago para vocês o momento angular de um sistema de partículas. Então, a gente viu uma partícula, agora a gente generaliza isso para um sistema de partículas, tá certo? E o que diz isso? Que o torque externo resultante que age sobre um sistema de partícula é igual à taxa de variação no tempo do momento angular total do sistema. O que é? A gente vai cair ali no caso de generalização da segunda lei de Newton para rotações. O que é então? Se a gente tem um momento angular total, ele nada mais é que a somatória, tá certo? Dos elementos de vários momentos, de cada partícula. Então, é a somatória do momento angular de várias partículas. Por exemplo, nesse caso aqui, esse desenho aqui representando 3 partículas. Poderia ser N partículas, tá certo? Então, a gente soma esse N partículas que nos dá o total.
Mas a gente pode também ter a variação, a gente pode ter, assim como no sistema de partículas, para uma partícula, a gente pode ter ali um torque externo, uma variação no tempo do torque, devido a um torque, devido a uma força, tá certo? Então a gente descreve dessa seguinte forma também: a derivada de L dt é igual à somatória de dLzinho dt, que nos dá o quê? A gente já viu que dL dt é o torque externo, né? O torque total ali, que pode ser escrito então, torque é igual à variação do momento angular no tempo. Foi o que a gente já viu também anteriormente. É só expandir essa seguinte análise. Se a gente tem para uma partícula, a gente é o momento angular de uma partícula. Se a gente tem para várias partículas, é a somatória do todo, né? E agora para um corpo rígido? Eu coloquei essa imagem aqui, né? Tá vendo que ela não é uniforme nem nada. Poderia ser um corpo simétrico, poderia ser um cubo, uma esfera, um cilindro, entendeu? Mas isso é de menos, é só vocês verem que pode ser um corpo rígido não uniforme, né? Não simétrico. Que às vezes a gente está acostumado a fazer trabalhar com corpos simétricos, né? Facilita na nossa análise. Mas vamos lá, o momento angular para um corpo rígido em um eixo fixo é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Então, vamos seguinte, vamos por partes. Se a gente pegar e expandir isso aqui, vamos ver o que vira. O momento angular é igual a R vetor, produto vetorial com P. Mas quem que é P? P é igual a mv. Mas quem que é o V? A velocidade linear dessa partícula, ela pode ser escrita, se ela tiver numa rotação ali, ela tem uma velocidade angular em relação a r posição, tá certo? Então a velocidade, esse v, pode ser escrito como o momento angular dessa partícula nesse r posição. Então ela está girando. Então a gente tem a velocidade linear e a velocidade angular. V pode ser escrito como ômega r, tá? Então a gente cai nessa outra expressão, L é igual a R vezes M vezes ômega R, mas a gente pode juntar os dois R, R vezes R, R ao quadrado. Mas quem que é M vezes R ao quadrado? M vezes R ao quadrado é o momento de inércia, que a gente chama de I. Então, a gente pode escrever o momento angular de um corpo rígido sendo o I vezes ômega. Então, o momento de inércia vezes a velocidade angular nos dá o momento... o momento angular é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular dessa partícula, tá certo? Desse corpo rígido, desculpa. Mas, por exemplo, muitas vezes a gente tem ali o dado, é mais fácil às vezes calcular o momento de inércia desse corpo e às vezes a gente alcança também a velocidade. Então, se a gente quiser descobrir o momento angular dessa partícula, às vezes desse corpo rígido, é mais fácil a gente fazer às vezes a análise do momento de inércia desse corpo, tá certo? E ver qual que é a velocidade angular dele. A velocidade angular vezes o momento de inércia nos dá o momento angular, tá certo? Até porque muitas vezes do objeto que você estiver analisando, ainda mais o eixo de rotação, o momento de inércia muitas vezes ele é tabelado, tá certo? Então não pode esquecer disso. Então às vezes por isso que a análise é mais fácil dessa forma. Vamos lá, conservação do momento angular. Então, a conservação do momento angular é o seguinte: se o torque externo resultante que age sobre uma partícula, sobre um sistema, é nulo, o momento angular de um sistema permanece constante, seja quais forem as mudanças que ocorrem dentro desse sistema. O que eu falei lá atrás? Eu falei lá atrás que o momento angular pode variar se a gente tiver um torque externo. Mas vamos supor que a gente não tenha alteração de uma força externa, de um torque externo. Então, a derivada de dL dt é igual ao torque. Se o torque é nulo, se ele é nulo, dL dt, a gente aprende que é o seguinte: a derivada de uma constante é zero. Então, se dL dt é igual a zero, L é constante.
correto? O que a gente pode dizer então? Que o momento angular inicial de um sistema que a gente estiver analisando, ele é igual ao momento final, porque o momento angular, isso se tiver ausência se o torque for nulo, né? Tiver ali uma força no externo, não tiver nenhuma força externa que altere esse momento angular, tá certo? Muitas vezes convém a gente expandir esse L, né? Abrir e escrever dessa forma, dependendo do que a gente estiver analisando, que nada mais é o momento de inércia inicial é igual à velocidade angular inicial, desculpa, momento de inércia inicial vezes a velocidade angular inicial, ou seja, aquela situação inicial, ela é igual ao final, momento de inércia final vezes a velocidade angular final, tá certo? Então, pessoal, o que é o resumão desse momento angular? O momento angular, quando a gente estiver analisando um sistema seja ele de partículas, de uma partícula ou de um corpo rígido, que a gente quer saber ali, né, a rotação, que é esse fenômeno físico, né, dessa partícula, desse sistema em si, eu trago aqui para vocês essas formas. Ah, tem que decorar isso, professor? Não, não é decorar. É vocês entender qual dessas ferramentas aqui são úteis dependendo do seu sistema de análise, do seu problema, né? Que você tiver um problema, você tem que analisar o que está pedindo, o que está exigindo de você. Aí você vai utilizar toda essa ferramenta que você tem. Seja ela para uma partícula, para um sistema de partículas, que nada mais é a somatória do momento angular de todas as partículas. Muitas vezes exercícios de conservação, você vê a conservação do momento angular, tá certo? Então fica aqui para vocês, essa é uma ferramenta, vocês têm que saber analisar, aprender, ver aonde está aparecendo esse momento angular, o que é esse fenômeno. E eu trago para vocês esses exemplos. O que esse exemplo aqui mostra pra gente? É o seguinte, esse indivíduo sobe nessa plataforma, ela é giratória, tá certo? Quando ela está girando, significa o quê? Que ele tem um momento de inércia e tem uma velocidade angular, tá certo? E o que está exemplificando aqui? É a conservação do momento angular. Por que a conservação do momento angular? Porque vamos analisar aqui e supor que o atrito, né, dessa coisa girante aí seja mínimo, seja nulo, né? Então não tem ali perda de energia, né? Não tem uma força externa interferindo nesse sistema, tá certo? Então, se coloca esse indivíduo para girar e ele abre os braços dele, ele aumentou o R vetor dele, ele aumentou o R vetor. Se ele aumentou o R vetor, ele aumentou o momento de inércia dele, esse Izão aumentou. Se ele aumentou R, mas o momento angular se conserva, ele é constante. Se ele é constante, quem tem que variar então? O ômega. O ômega que é a aceleração angular. Então ele reduz a aceleração, a velocidade angular, tá certo? Mas e se ele fecha os braços, o que acontece? Reduz o centro de massa dele ali, né? Reduz o R vetor. Ele reduzindo esse R vetor, ele diminui o momento de inércia. Diminuindo o momento de inércia, como o momento angular ele se conserva, a velocidade angular então tem que aumentar, tá certo? Muitas vezes a gente vê, eu trouxe aqui, né, patinador no gelo. Porque os patinadores muitas vezes, né, a gente vê lá aquela coisa bonita, o pessoal patinando, quando ele dá um salto e começa a girar. Quando ele dá aquele salto ali, não tem nada interferindo. E quando ele aí encolhe no ar, como representa nessa imagem aqui, é onde a pessoa consegue fazer uns giros muito rápido, fazendo uma apresentação bonita e tal, chamando a atenção pela aquela alta velocidade, né? Ficar girando ali. Quando abre o corpo, quando o patinador se expande, né? Abre os braços ou a perna, abre o seu R, vamos dizer assim, vão aumentar o R, o vetor posição. O que acontece? A velocidade diminui. Isso também fica muito explícito nesses desenhos, nessas apresentações. Aqui é um recorte também de uma imagem de um livro para exemplificar de um ginasta, né?
que quando ele salta, ele já não tem nenhuma interferência, nenhum torque externo ali agindo sobre ele, né? Uma coisa que vai interferir no seu momento, não vai fazer variar o seu momento angular, então o momento angular se conserva e acontece a mesma coisa. No começo ele tá reduzindo, né? Tá reduzindo o seu R, ou seja, fazendo aumentar sua velocidade angular e ele começa a girar muito mais, né? Quando vai retornar ao pouso, né? E o que acontece? Ele estica, ele aumenta, é onde ele diminui também a sua velocidade. Mais um caso de conservação do momento angular. Isso é muito explícito. Esse exemplo aqui eu acho muito bacana. Depois vocês podem dar uma pesquisada na internet para ver o vídeo desses elementos aqui acontecendo. Que talvez você já tenha escutado, né? É muito mais fácil você cair de uma bicicleta parada do que ela andando. Por quê? Porque se a roda está girando, o que acontece? Ela começa a girar aqui, ela causa o efeito momento angular aqui, ó. O fenômeno do momento angular aparece aqui. Então faz com que a roda não, a pessoa no caso está em cima da bicicleta, ela não cai. Se ela estiver parada, não tem rotação, se não tiver lá com os pés de apoio, né, a pessoa cai. E isso aqui, ó, vocês podem ver, é muito interessante, tem na internet esse vídeo, que você pode coloca a roda para girar e segurando por meio desse barbante aqui, ó, coloca primeiro ela para girar, certo? Depois a clopa ali vai juntar aquele barbante, pregar ali e segurar naquele eixo de rotação ali, né, no pezinho. Só pelo fato de você segurar apenas de um lado aqui, a gente imagina que, pô, tá segurando de um lado de cá só, ele vai cair. Mas como ele tá rotacionando, aparece um momento angular para cá, onde segura, onde mesmo ele segurando aqui, a roda continua girando e ela não cai. Se ela não estivesse girando, obviamente aí sim ela iria cair, tá certo? Esse outro exemplo também tem muitos na internet aí, que exemplifica muito bem também. Nesse caso aqui, a pessoa ela senta na cadeira, uma cadeira giratória, mas não necessariamente a pessoa vai estar girando, ela senta na cadeira giratória, ergue os pés, né, para evitar qualquer contato externo ali, e ela não dá o início no movimento com o pé nem nada. Ela dá o início simplesmente segurando a roda, faz a roda girar. Na hora que se altera ali a direção da roda, alterando também o momento angular, a cadeira começa a girar. Isso é válido para tanto segurando aqui na frente, tanto na cabeça, por causa disso. Porque se você coloca ela para girar, a roda para girar, surge ali um momento angular que vai fazer com que você comece a girar, tá certo? Agora, pessoal, eu vou estar trazendo para vocês aqui a simulaçãozinha que também ajuda a analisar as grandezas físicas aí do momento angular, tá certo? Então, pessoal, sem me alongar mais neste conteúdo, já estou aqui dentro do ambiente de simulação, vou mostrar para vocês um pouco já dos conceitos que a gente discutiu. Vou apresentar a plataforma, né, que eu estou dentro do ambiente de simulação na aba momento angular. Essa plataforma é o FET Colorado, é online, gratuito, se vocês puderem quiser visualizar melhor, depois manipular aqui. Mas basicamente é o seguinte, aqui a gente tem um disco, tem alguns elementos aqui, o besouro e a joaninha, apenas a título de ver essa rotação acontecendo do disco. Então a gente pode alterar aqui a velocidade angular, eu vou colocar 50, mas aí já era para dar início, né? Ah lá. Então a gente observa o seguinte, nesse gráfico aqui, o que a gente tem nesse gráfico aqui? No primeiro, nesse de cima, no verde mais escuro, a gente tem a velocidade angular, tá certo? Variando no tempo. Não variando, né? É um gráfico da velocidade angular em relação ao tempo. Aqui a gente tem um momento de inércia, no segundo aqui, nesse gráfico do meio, a gente tem um momento de inércia em relação ao tempo. E por último, a gente tem o momento angular em relação ao tempo em segundos. Isso aqui é apenas uma visualização. O que a gente consegue manipular, por exemplo, além da velocidade angular aqui em cima, a gente consegue manipular o raio externo, o raio interno, a massa do disco, tá certo? Então, preste atenção no seguinte, a velocidade angular da joaninha é de 50 graus por segundo
assim como a velocidade angular da plataforma, tá certo? Porque ela está em cima do discozinho ali, né, da plataforma, então a velocidade de ambos é a mesma. Aqui a gente tem um momento de inércia. Como que a gente pode variar? Tá vendo? Aqui tem um freio. Esse freio aqui eu não vou utilizar ele, mas para exemplificar o seguinte, que a gente está conservando o momento angular, que é esse último gráfico aqui. Então se a gente variar, vamos variar esse raio aqui, o raio externo. Tá vendo que o raio externo está diminuindo? Se vocês observarem lá em cima aqui, ó, a velocidade angular aumentou. Aumentou a velocidade angular e diminuiu aqui, ó, o momento de inércia. Está marcando 393 quilograma metro ao quadrado, tá certo? Que é um momento de unidade de medida, de momento de inércia. Então, se vocês observar, eu reduzi o raio e aumentei a velocidade angular. Só pelo fato de reduzir o raio. Tá certo? Lembra que eu falei lá na conservação de momento angular, junto com aquele outro exemplo daquele menino que está segurando dois halteres assim? É a mesma coisa. Se você, o que eu estou alterando? Pelo fato de eu alterar o raio, eu estou alterando o momento de inércia. Então, se o momento de inércia diminui, a velocidade angular aumenta, caso o nosso sistema seja aqui conservativo. Nesse caso, ele é. Então, vamos voltar ao raio normal. Se a gente volta ao raio normal, olha lá, o momento de inércia voltou para 1, a velocidade voltou para 50, que é o que a gente tinha colocado. O momento angular, a velocidade angular manteve, né? Voltou para 50, que a gente colocou, mas o momento angular ele se manteve. 0,873 kg/m² por segundo. Mas espera aí, vou alterar então um outro raio. Vou alterar o raio interno ali. Tá vendo que eu estou aumentando o raio interno, né? Agora no caso. Ó, estou aumentando o raio interno, Pode observar no gráfico ali, ó. O que acontece? A velocidade angular, ela diminuiu. Se a velocidade angular, ela diminui, significa que o quê? Que o nosso momento de inércia, ele tem que aumentar, porque o momento angular, ele está se conservando. Então, pessoal, essa aqui é só mais uma ferramenta para você estar brincando aí e observar essa diferença, né, entre o momento de inércia, a velocidade angular, quando o sistema é conservativo, para vocês verem o que varia em relação ao outro, tá certo? Então, vamos finalizar essa parte da simulação aqui, beleza? Então, pessoal, o momento angular é essa propriedade física que a gente pode analisar a partir de um eixo de rotação, a gente observar um objeto, uma partícula em movimento, tá certo? Espero que tenha contribuído para vocês. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode mandar por e-mail lá, tá certo? Obrigado, até mais.